A paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Aqui quem fala é o presbítero Antônio Silva e estamos em mais uma oportunidade de estarmos estudando a poderosa palavra do Senhor. Amém? E já te peço, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, para que toda vez que tiver vídeo novo, você receba a notificação. Deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário e Deus te recompensará. Amém? Nesta oportunidade vamos estar falando sobre um assunto de grande relevância no meio dos evangélicos e que nós muitas das vezes pregamos de maneira errada e por falta de discernimento e por falta de cuidado ao observar a palavra. Amém? Nós vamos tirar a dúvida de muitos através desse estudo. Vamos lá. O texto hoje está baseado no livro do Apocalipse, no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18, onde nós iremos abordar o tema, as chaves da morte e do inferno. Diz assim o versículo 17, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Diz assim o versículo 17: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: O que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados irmãos, quem nunca ouviu esta frase ou quem nunca falou, podemos dizer que 90% dos pregadores, um dia ele citou esta frase, que Jesus, ao morrer e ao ir às partes mais baixas, tomou a chave da morte e a chave do inferno das mãos do diabo. Quem nunca ouviu esta frase? Mas vamos lá. Olha, por que essas chaves da morte e do inferno estaria nas mãos do diabo? Este é o texto a qual iremos abordar hoje. Por quê? Vamos lá. Ele tem poder para colocar as pessoas no inferno e trazer a morte a elas, o diabo. São duas perguntas para iniciarmos. Primeira pergunta: por que as chaves da morte e do inferno estariam nas mãos do diabo? Segunda: ele tem poder para colocar as pessoas no inferno e trazer a morte a elas? Vamos esclarecer esses pontos nas próximas linhas e você entenderá perfeitamente o que a Bíblia quer nos revelar. Vamos lá. Primeiro, o que significa Jesus ter as chaves da morte e do inferno? Na narrativa inicial do Apocalipse, o apóstolo João, ele narra o seu encontro com Jesus Cristo, que passaria a ele diversas revelações sobre os tempos do fim. João, ele descrevendo aquela revelação, ele diz: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e na paciência e no reino, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava preso porque pregava a verdade. Aí diz a Bíblia que ele teve uma revelação, ele teve uma visão. E que visão foi essa? Ele diz: eu fui arrebatado em espírito num dia do Senhor.
E ele disse, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz que dizia, João, o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. João, ao ouvir aquela voz, ele virou para ver quem falava com ele. João, ao ouvir aquela voz, o seu desejo era conhecer, era ver aquele que estava falando com João naquele momento. E ele disse, quando eu virei-me, eu vi. Olha que foi que ele viu. 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E ele continua descrevendo aquele personagem, ele diz, e os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. E ele ainda prossegue e diz, e ele tinha na sua destra, no seu braço direito, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E os 2 versículos do texto principal que temos lido, diz João, e se for João descrevendo, ele disse, depois que eu vi tudo aquilo, depois que eu tive aquela visão, depois que eu pude contemplar aquele ser sobrenatural, ele diz, e eu caí aos meus pés como morto. Glória ao nome de Jesus. As forças de João se esvaneceram. João, ao ver aquela revelação, ao ver aquela manifestação, ele na sua carne, no seu corpo físico, não foi capaz de suportar de ver a tão grande glória do Cordeiro de Deus. E ele fala, caí como morto aos meus pés. Mas ele veio e pôs sobre João a sua destra, tocou em João, glória a Deus, e disse, não temas, João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Olha, fui morto, mas estou vivo, e tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Mas veja só, observe que no texto, em nenhum momento Jesus diz que agora eu tenho ou eu tomei as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Não. O versículo 18, a parte B, diz, e tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho. Ele estava afirmando de uma coisa que ele tinha, de uma coisa que ele tem, do que é próprio. Não que ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Entendeu? Vamos lá. Jesus apresenta como o soberano e eterno Deus. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que venceu a morte e aquele que tem a chave, tanto da morte como do inferno. Porque ele foi o único homem a qual morreu e teve o poder de ressuscitar. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Apenas esse trecho já deixa claro que Jesus não arrancou as chaves das mãos de ninguém. Segundo, com quem estão
as chaves da morte e do inferno. Olha, precisamos entender que quem é soberano sobre tudo e sobre todos, e que tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno, é Deus, não o diabo. Observe o que Jesus falou no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. A minha tradução é um pouco diferente, mas traz o mesmo significado. Veja, Mateus 10 e 28. Não tenha medo daqueles que matam o corpo. Olha aqui. Mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus fala para os seus discípulos, para os seus ouvintes: não temam aquele que só pode matar o corpo e não tem poder para fazer nada com a alma. Jesus diz: temam, tenham temor, reverenciem, obedeçam aquele a quem tem o poder de matar tanto o corpo e pegar a alma e lançá-la no inferno. Olha, aquele é uma menção sobre o Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus diz: teme a Deus, ou na tradução Almeida e corrigida, diz que, porém, aquele, esse verbo aquele está se referindo ao próprio Deus, não ao diabo. Veja só, não há nenhuma menção na Bíblia de que Jesus tenha tomado as chaves da mão do diabo. A chave da morte, do inferno, das mãos do diabo. Existe sim, olha aqui, me entenda, existe sim uma má interpretação do texto, em que o apóstolo Pedro fala que Jesus pregou aos espíritos em prisões. Totalmente diferente. Vamos lá. Terceiro. Agora vamos entender o que Jesus queria dizer. Primeiro, chave. Olha, ter as chaves na mão significa ter o domínio, o controle, a autoridade. Jesus Cristo tem tudo isto: domínio, poder, autoridade. Pois, além dele ser Deus, ele cumpriu plenamente a sua missão de morrer na cruz e resgatar os perdidos dos seus pecados. Morte. A morte é um estado. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 12, versículo 1. E morreram, ou morrerão fisicamente. Veja só, a morte é um estado físico onde as pessoas já morreram, ou nós que estamos vivos um dia iremos morrer. Só que Jesus Cristo é Ele quem tem as chaves da morte, porque Ele conquistou a vida eterna para os seus servos e tem a vitória sobre a morte. Olha, Ele abrirá os túmulos e trará de volta da morte, tanto para a vida eterna, quanto para a condenação eterna. Veja aí, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Jesus disse: não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos, sem exceção alguma, todos os mortos, ouvirão a voz do Filho do Homem. Olha aí, versículo 29. E sairão das suas sepulturas, com uma diferença: aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viverem, e aqueles que fizerem mal, que fizeram o mal, vão ressuscitar e serem condenados. Ou seja, os salvos em Cristo irão ressuscitar
alegria e gozo eterno. Já aqueles que morrerem sem Cristo, ou morreram sem Cristo, irão ressuscitar, porém, para a condenação e desprezo eterno. Foi isso que Jesus estava dizendo. Agora vamos lá. Inferno. O que é inferno? Inferno é um lugar de tormento. A palavra grega aqui é Hades, que designa o lugar de condenação, de tormento. Olhe, os que são de Cristo não estarão ou não entrarão no inferno, mas os que o rejeitarem passarão por essa dura condenação. Quarto, Jesus tem o controle de tudo, não o diabo. Quem tem o controle de tudo, quem tem as chaves, é Jesus, não o diabo, como muitos têm pregado por aí. Vamos lá. Olha, ter as chaves da morte e do inferno indica que Jesus tem debaixo da sua autoridade e do seu poder todas as almas e também o destino de cada uma delas. É Ele quem salva os que o receberam e ao mesmo tempo condena aqueles que o rejeitarem. Olha aqui, é Jesus quem salva aquele que o aceita e também é Ele também que condena aqueles que o rejeitam. Olha, até mesmo o próprio diabo está derrotado, conforme nos revela a Bíblia. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como é que uma pessoa que está derrotado e já está condenado, já está sentenciado, qual é a chave, qual é a autoridade que essa pessoa tem? Porque veja só, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O Senhor diz para João, olha, e o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. O diabo já está sentenciado. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você que nos segue, você que está conosco, lembre-se de uma coisa, quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus. Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou e está vivo e vive eternamente. Então, se você tem pregado que o diabo, que Jesus tomou a chave da morte do inferno das mãos do diabo, comece a rever os seus conceitos e comece a analisar, comece a estudar a Bíblia da maneira que ela nos autoriza, da maneira que o Senhor nos ordena. Não é que, como é que eu posso falar? É por um pouco de descuido, porque o próprio Jesus falou lá no Evangelho de João que erra o homem por não examinar as Escrituras. Então, nós temos que analisar, nós temos que estudar, nós temos que observar os pontos importantes do texto, da Bíblia, das palavras de Jesus, para que nós não tenhamos uma má interpretação do que Jesus falou. Amém? Então, lembre-se de uma coisa. Jesus falou, ao ressuscitar, ele pega os discípulos, leva para o Monte das Oliveiras, e ele diz que quando está assunto aos céus, ele fala, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Glória
ao nome de Jesus para todo sempre. Amém? Então lembre-se de uma coisa, aquele que tem as chaves da morte, do inferno, é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui é o presbítero Antônio Silva. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, notificação, deixa o seu like. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o like do mesmo jeito para nos ajudar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.